Sabendo que existe uma relação entre um ângulo e o seu seno, entre um ângulo e o seu cosseno, um ângulo e sua tangente, cada ângulo tem um determinado seno, um determinado cosseno, um determinado tangente, nós podemos construir gráficos para essas funções. A função seno é f de x igual ao seno de x, que está bem aqui representado, f de x igual ao seno de x, essa é a função seno. Conforme o valor que eu coloco para x, eu vou achar um f de x ou y. Conforme o ângulo que eu coloco aqui dentro, eu vou ter um seno para ele. No caso, o domínio dessa função são os números reais no eixo x, os valores possíveis para arcos. E a imagem dessa função é o seno deste valor, o seno de x. Para construirmos um gráfico para a função seno, nós primeiro precisamos montar uma tabela onde a gente vai ter pares ordenados, valor de x e valor de y. O valor de x nesta tabela vai ser o arco, vai ser o ângulo, em graus ou em radianos. E o valor do y nessa tabela vai ser o seno do ângulo. Então, nós primeiro temos aqui alguns arcos, já que eu já mencionei, 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, esses arcos que eu já coloquei aí. E aqui nós vamos escrever o seno, que é o f de x, é o seno de x. Esses serão os nossos valores y no plano cartesiano. Então, lá no eixo x eu vou ter a coordenada ângulo. Lá no eixo y do plano cartesiano, a coordenada vai se referir ao seno do ângulo. Então, para cada ângulo, lá no eixo x, eu vou ter um seno no eixo y e vou determinar pontos nesse plano cartesiano para depois conectar esses pontos todos num gráfico. E esse vai ser o gráfico da função seno. Então, vamos lá. Primeiro passo, preencher os senos de cada um desses ângulos aqui. Para esse, nós vamos recorrer à circunferência trigonométrica. Veja que um arco de 0 graus ele determina um ponto aqui, ó, a uma unidade da origem sobre o eixo x. Lembra que a circunferência trigonométrica tem raio 1, hein? Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. São as coordenadas destes pontos de interseção com o eixo x e com o eixo y. O 0 graus está aqui, determinando um arco de 0 graus aqui, um ponto sobre o eixo x. Portanto, ele não deslocou nenhuma unidade no eixo y, nem para cima, nem para baixo. Está sobre x. Significa que ele andou quantas unidades para cima ou para baixo? 0 unidades. Sobre o eixo x, a coordenada y do ponto é 0. A coordenada y determina o seno, né? Então, o seno de 0 graus, ou 0 radianos, é 0. E de 30 graus, π sobre 6 radianos. Esse a gente não precisa nem olhar aqui, né? Esse a gente já sabe, lá pela tabelinha das razões trigonométricas nos ângulos notáveis. A gente sabe que o seno de 30 graus é 1/2. E o seno de 45 graus, a gente sabe que é raiz quadrada de 2 dividido por 2. E o seno de 60 graus, a gente sabe também, é raiz quadrada de 3 dividido por 2. E o seno de 90 graus? Esse a gente obtém na circunferência trigonométrica. O 90 graus está aqui, não deslocou nenhuma unidade no eixo x, portanto o cosseno é 0. Mas no y, ele deslocou uma unidade para cima, então o seno é 1. E no 180 graus? Ó, no 180 graus, o arco de 180 graus tem cosseno igual a menos 1. E o seno? O seno é 0, porque ele não deslocou nem para cima nem para baixo no eixo y. E 270 graus, qual o seno? 270 graus está sobre o eixo y, uma unidade para baixo da origem. Então, o seno do 270 graus é menos 1. E do 360 graus coincide com o 0 graus, que o seno é 0. Bom, agora nós vamos marcar as coordenadas xy, 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 xy lá no plano cartesiano. Outro plano cartesiano, hein? Ali é o plano cartesiano onde a gente representou a circunferência trigonométrica. Agora, em outro plano cartesiano, onde o eixo x equivale aos arcos, aos ângulos em graus, e o eixo y equivale aos senos desses ângulos. Então, aqui nós temos os valores de x, os valores dos arcos, dos ângulos, e aqui nós temos o y, que é igual ao f de x. O que é o f de x? O seno destes ângulos que estão representados aqui.
O arco de 0 radianos tem um seno igual a 0. Então, está aqui, na origem. O arco de π sobre 6 radianos, ou 30 graus, tem o seno igual a 1/2. Então, no π sobre 6 é a coordenada x e 1/2 é a coordenada y. Marcamos este ponto aqui no plano cartesiano. 45 graus, ou π sobre 4, é o próximo valor de x que nós temos aqui. O valor de y para ele, raiz quadrada de 2 dividido por 2, que é o seno do ângulo. Então, π sobre 4 eu vou conectar lá, ó, no raiz quadrada de 2 dividido por 2. A coordenada x é π sobre 4, a coordenada y, raiz quadrada de 2 dividido por 2. O próximo é o π dividido por 3, os 60 graus. O seno dele, raiz de 3 dividido por 2. Depois disso, nós teremos o π sobre 2, ou 90 graus. O seno dele é 1. Em seguida, 180 graus, π radianos, o seno dele é 0 graus. Então, quando eu estiver no π radianos, olha só, volta a intersectar o eixo x. 270 graus, o seno é menos 1. 3π sobre 2 radianos para x, menos 1 para y. E o 360 graus, ou 2π radianos, que o seno é 0. Falta intersectar o x de novo. Vocês sabem aqui, pela circunferência trigonométrica, que os ângulos que são suplementares aos ângulos de 30, 45 e 60 graus, eles vão repetir o mesmo seno, cosseno e tangente. Então, significa, só que em ordem decrescente, né? Aqui estava em ordem crescente de seno, aqui vai ser ordem decrescente de seno. Significa que essa sinuosidade que nós observamos aqui, ela vai se repetir de cá, mas agora decrescente, até chegar no 0. E nesses arcos aqui, a gente continua repetindo os valores do seno, do cosseno e da tangente em módulo, só que são todos negativos, né? E nesse lado aqui também. Então, essa sinuosidade que nós vimos aqui, ela vai se repetir nessa seção do gráfico, nessa e nessa. De modo que nós vamos ter um gráfico com este formato aqui, ó. Sabendo que o formato do gráfico tem esta sinuosidade, a maioria dos gráficos de seno, cosseno e tangente, a gente consegue construir com 5 valores notáveis, na verdade 4 valores notáveis. A interseção com x, o máximo, a segunda interseção com x e o mínimo. E a terceira interseção com x é a repetição da primeira. Então, a gente consegue construir gráficos de seno, cosseno, tangente, já sabendo dessa sinuosidade que ele tem, a gente consegue construir eles só com esses valores. Seno de 0 graus, é 0. Seno de 90 graus, π sobre 2, que é 1. Então, eu já sei o máximo que ele chega. Seno de π, ou seno de 180 graus, que volta a ser 0. Seno de 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos, que é menos 1, é o mínimo dele. E depois o seno de 2π, que é o mesmo seno de 0, ele volta a intersectar o eixo x. Então, as interseções com x no gráfico dos senos ocorrem no 0, no π e no 2π. Ou seja, no 0, no 180 e depois no 360 de novo. O máximo acontece no 90 graus, que é no π sobre 2. O máximo é 1. E o mínimo acontece no 270 graus, que é o 3π sobre 2. Então, o seno ele vai aumentando, 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 até chegar no máximo, que é 1. Vai diminuindo, 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 até chegar no 0 de novo. Depois diminui mais, diminui mais, diminui mais, até chegar no mínimo, que é o menos 1. E depois começa a aumentar, 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 até chegar no 0 de novo. Produzindo esse desenho, esta curva aqui. E eu poderia continuar essa curva, todos os arcos que vêm a seguir são repetições desses arcos que já estão aqui representados. Porque um arco de 360 graus deu uma volta completa na circunferência. Se eu tivesse um arco de
361 graus, o que aconteceria? Eu teria dado uma volta na circunferência e mais 1 grau. Ele seria congruente do arco de 1 grau. E o arco de 1 grau já foi representado aqui em algum lugar entre o 0 e o π dividido por 6 nessa curva. Se eu falasse do arco de 390 graus, ele é 360 graus mais 30, e o 30 já está representado aqui. Ou seja, aqui eu começo a repetir os valores que já foram representados, porque eu começo a dar mais voltas na circunferência. Eu começo a ter de novo os mesmos valores que já foram representados ali. Coisas importantes a se observar sobre a função dos senos. Além das interseções ocorrerem em 0, π e 2π, as interseções com o eixo x, nós temos o máximo, que é 1, e o mínimo, que é menos 1. Ou seja, o intervalo imagem varia de menos 1 até 1. Enquanto o domínio da função é todo o eixo x. Se eu tivesse arcos negativos, isso aqui se continuaria, progrediria também no sentido negativo do eixo x.